A graça e a paz para todos. Nesta oportunidade, falaremos sobre o sacrifício de Cristo na cruz, com base no texto de Isaías 53, 1 a 5, que diz: Quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Meus irmãos, o sacrifício de Cristo é o maior e mais profundo ato de amor já manifestado na história da humanidade. Na cruz do Calvário, não vemos apenas sofrimento físico, mas a entrega voluntária do Filho de Deus por uma humanidade caída, incapaz de salvar a si mesma. Ali o céu tocou a terra e o amor venceu o pecado. Desde o princípio, o pecado separou o homem de Deus. A desobediência trouxe morte, dor e afastamento da presença divina. Contudo, Deus, na sua infinita misericórdia, não abandonou a criação. Ele preparou um plano de redenção que se cumpriu plenamente em Cristo. Jesus veio ao mundo não para condenar, mas para salvar, assumindo sobre si a culpa que era nossa. Na cruz, Jesus carregou nossas dores, nossas enfermidades e nossos pecados. Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Cada gota de sangue derramada proclamava redenção, perdão e reconciliação. O que parecia derrota aos olhos humanos era, na verdade, a maior vitória espiritual de todos os tempos. O sacrifício de Cristo revela a gravidade do pecado, mas, acima de tudo, revela a grandeza do amor de Deus. Um amor que não se limitou a palavras, mas se expressou em ação e entrega total. Um amor que alcança o pecador, restaura o quebrantado e oferece nova vida àqueles que creem. A cruz não é apenas um símbolo de sofrimento, mas de esperança, pois por meio dela fomos reconciliados com Deus. O véu foi rasgado, o acesso foi aberto e a graça foi liberada. Em Cristo temos perdão, salvação e vida eterna. Seu sacrifício nos chama ao arrependimento, à fé e uma vida transformada. Ao contemplarmos o sacrifício de Jesus, somos convidados a responder a esse amor, não com indiferença, mas com gratidão, obediência e entrega. Que a nossa vida seja um reflexo da cruz, marcada por humildade, serviço e amor ao próximo, pois Ele morreu por nós para que vivamos para Ele. Todos somos convidados a olhar para a cruz, não apenas como um símbolo religioso, mas como o maior testemunho do amor de Deus pela humanidade. A cruz nos confronta, nos constrange e nos chama à transformação. Nela está o centro da nossa fé, o fundamento da nossa esperança e a razão da nossa salvação. O sacrifício de Cristo não foi um acidente da história, foi um plano eterno estabelecido antes da fundação do mundo. E hoje, ao meditarmos nesse sacrifício, precisamos compreender o que realmente aconteceu no Calvário e o que isso significa para nossas vidas.
A palavra de Deus nos ensina que o pecado separou o homem de Deus. Desde o Éden, a humanidade vive afastada da presença divina, incapaz de restaurar por si mesma essa comunhão. Diz a Bíblia, em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não havia força humana, boas obras ou religiosidade que pudesse resolver esse problema. O pecado exigia justiça e a justiça exigia um sacrifício. Por isso, Deus, em seu amor, decidiu agir. Ele não ignorou o pecado, mas também não desistiu do homem. Ele providenciou um substituto. Jesus não foi forçado a ir à cruz. Ele foi por amor. Em João 10:18, ele declara: ninguém tira a minha vida, mas eu a dou por minha própria vontade. No Getsêmani vemos o peso dessa decisão. Em profunda angústia, Jesus ora: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Ali, irmãos, aprendemos que o sacrifício de Cristo foi um ato de obediência total. Ele escolheu cumprir a vontade do Pai para que nós tivéssemos vida, mesmo sabendo da dor, da humilhação e da cruz. Ele não recuou, o amor o levou até o fim. Na cruz, Jesus carregou o fardo que era nosso. Isaías profetizou: ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Cada açoite, cada espinho, cada cravo fala de um amor que não mede consequências. O sangue derramado no Calvário não foi em vão. Ele nos purifica, nos liberta e nos reconcilia com Deus. O que parecia derrota era, na verdade, a maior vitória da história. Na cruz, o pecado foi condenado. Satanás foi vencido e a dívida foi paga. Quando Jesus declarou: está consumado, ele estava dizendo: o preço foi quitado e a obra foi completa, a salvação foi garantida. A Bíblia nos diz que, no momento da morte de Jesus, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Isso significa que o caminho até Deus foi reaberto. Já não há mais separação para aqueles que estão em Cristo. O sacrifício de Jesus não apenas nos livra da condenação, mas nos chama para uma nova vida. Agora somos filhos, somos herdeiros, somos reconciliados. Não vivemos mais para o pecado, mas para aquele que morreu e ressuscitou por nós. Diante de tão grande amor, a pergunta que fica é: como estamos respondendo à cruz? O sacrifício de Cristo não nos chama apenas a crer, mas a viver de maneira digna desse sacrifício. A cruz nos chama ao arrependimento, à santidade, à obediência e ao amor. Ela nos ensina a negar a nós mesmos, a carregar nossa cruz diariamente e a seguir Jesus. Não podemos contemplar a cruz e continuar os mesmos. O sacrifício de Cristo é a maior prova de que Deus nos ama. Não importa quão distante alguém esteja, a cruz continua sendo um convite aberto a perdão, à restauração e à vida nova em Jesus. A Bíblia nos ensina que o pecado separou o homem de Deus. Todos foram destituídos da glória de Deus. Não havia esforço humano capaz de restaurar essa comunhão. Era necessária uma intervenção divina. Deus não ignorou o pecado, mas não abandonou o homem. Ele preparou um plano de salvação. A cruz nos mostra o quanto o pecado é sério, mas também o quanto o amor de Deus é maior. Jesus escolheu se entregar por amor. Ele foi até o fim para que nós não precisássemos viver longe de Deus. Na cruz, Jesus tomou o nosso lugar. Como Isaías profetizou, ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Quando Jesus declarou estar consumado, ele afirmou que a dívida do pecado foi paga.
A cruz que parecia derrota se tornou vitória. Ali fomos perdoados, reconciliados e alcançados pela graça. A cruz não fala apenas de sofrimento, mas de esperança. Ela declara que há salvação para todo aquele que crê. Diante desse amor, não podemos permanecer os mesmos. A cruz nos chama ao arrependimento, à fé e uma vida transformada. O sacrifício de Cristo é a maior prova do amor de Deus. Hoje a cruz continua erguida como convite a perdão, restauração e vida nova em Jesus. Que possamos nos prostrar diante da cruz, não com indiferença, mas com gratidão. Que nossas vidas sejam um reflexo desse amor, para que o mundo veja Cristo em nós. Deus continue abençoando a todos.